Vida primaveril. Primavera, as flores, o sol, beleza eterna da gente na vida da gente. Sonhar, sonhar, sonhar com a terra, planeta, primavera, sonhos, beleza eterna da gente na vida da gente. Vida, vida, vida. A primavera, as flores, o sol primaveril, primavera, flores mil, azul anil. Pai abençoado, Pai de luz, Pai eterno, nós agradecemos muito, Senhor, por este planeta abençoado, tão lindo. Agradecemos pela oportunidade das amizades, dos reencontros. Agradecemos por nossa família. Agradecemos todos pela bênção dessa reencarnação, pela bênção de termos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, para nos guiar, para nos fazer melhor. Que possamos aproveitar essas oportunidades para fazer o bem, para espalhar este caminho de amor e de bênçãos na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos fazer a nossa parte para mudar o mundo, que possamos, através do nosso pensamento aqui conectado, levar as boas vibrações para todos aqueles que precisam em qualquer parte do mundo. E que os nossos companheiros desencarnados também possam receber essas boas vibrações. Pedimos por todos aqueles que desencarnaram recentemente e para os seus familiares, que aqueles que foram possam receber todo o amparo da espiritualidade, possam reconhecer este amparo, e aqueles que ficaram também possam perceber também este amparo e principalmente o consolo, sabendo que não é uma separação eterna, mas sim temporária. Pedimos assim a permissão para dar início a essa reunião de hoje, com essa certeza que este amor do mais alto não nos abandona jamais. Que assim seja. Boa noite, bom dia, boa tarde, meus amigos da Associação Espírita André Luiz. É muito bom estar com vocês, mesmo que não ao vivo. Hoje estou fazendo gravado, eu tive que viajar. Estou visitando minha irmã aqui na roça. Mas não podia deixar de fazer o vídeo, fazermos o nosso estudo, nossa reunião pública. Então não deixem aí de aproveitar esses momentos para elevar seus pensamentos mesmo, trazer o que está precisando de tratamento espiritual, de cuidado, e a gente vai juntos curando essas nossas dores juntos, não é? E nada melhor para curar as nossas dores, para fazer com que as coisas fiquem melhores na nossa vida, do que o estudo, nosso estudo junto, nosso estudo coletivo. E hoje nós teremos duas partes. A primeira parte nós teremos a Regiane fazendo o estudo do livro Palavra de Vida Eterna, e na segunda parte, que tradicionalmente seria a Martinha, essa primeira segunda-feira do mês, nós colocamos o estudo do Fernando,
é porque a gente atrasou algumas semanas que não tiveram, então a gente está colocando em dia. Mas até mês que vem tudo volta ao normal, tá bom? Martinha logo logo está aqui também para fazer estudo com a gente. Então é isso, gente. Fiquem com os estudos. Daqui a pouquinho eu volto gravado também para gente encerrar com uma música, tá bom? Então com vocês, Rejane, Palavra de Vida Eterna, e Fernando, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, tá bom? Grande abraço e até daqui a pouquinho. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o capítulo 23 do livro Palavra de Vida Eterna. O assunto, o tema que temos hoje é adoração e fraternidade. Ora, temos na parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Isso está em 1 João, capítulo 4, versículo 21. Interessante, quando João traz para a gente o mandamento, que a gente tem que amar a Deus, e o reflexo desse amar a Deus é amando ao nosso irmão. Então, muitas das vezes, a gente temos como meta, na nossa reencarnação, estarmos amando aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Construirá santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Quantos santuários aí a gente vê que são construídos suntuosamente, mesmo que não sejam tão grandes, normalmente as pessoas se sentem mais aconchegadas, se estiver num lugar grande, suntuoso, mas temos essa consciência que para estarmos próximos a Deus, essa construção tem que ser feita dentro de nós. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela que lhe definirá a grandeza. Trabalhamos tanto, quantas vezes aí nas orações, mas vimos também que a simplicidade na oração, muitas das vezes, ela é atingida não pelas suas pronúncias bonitas, mas sim pelo sentimento que a gente tem, que a gente está pronunciando aquilo. Belas palavras também, nos esforçamos tanto para a gente estar passando de alguma forma um conhecimento, trabalharmos as palavras para a gente estar expressando, numa palestra, como a gente está fazendo, mas quantas das vezes a gente não consegue tanto colocar em prática, nem nas nossas orações, nem no nosso dia a dia, colocar em prática todas as palavras bonitas que a gente pronuncia, em prol de estar expondo as palavras de Jesus. Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes modo a falares dele, com eficiência e segurança, às criaturas irmãs. Na mediunidade, a gente vê várias informações, que muitas das vezes o médium está ali ajudando outras criaturas, mais necessitadas, mas colocar em prática essa doação, esse trabalho de você auxiliar sem nenhuma expectativa de retorno, é um trabalho constante, é um trabalho muito árduo, porque o tempo todo estamos colocando em prova aquilo que a gente está tentando trabalhar, colocando em prática também todas as dificuldades, que a gente tiver.
Como que eu posso estar orientando uma pessoa encarnada ou até desencarnada se muitas das vezes eu estou necessitada, né, de auxílio? Escreverás livros admiráveis, comentando-lhes a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Acho que isso que a gente usa muito, né? A gente faz orações, pede a Deus, aos amigos espirituais, a Jesus, né? Nas nossas súplicas, para que nos oriente, que a gente coloca a nossa fé, está acontecendo alguma turbulência, a gente fala, não, eu tenho fé, tenho confiança que vai resolver tudo. Adorar-los-á com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas o teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Né? Interessante, né? Quando ele fala aqui, clamarás, né, por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. E aí, logo à frente ele traz, né? Contudo, se não amas o teu irmão, né, por amor a ele, quantas das vezes a gente faz solicitações, pedidos, né? Nossa, Jesus, me ajude a arrumar aquele emprego, né? Me ajuda a resolver essa questão, esse problema. E muitas das vezes aquela oportunidade de emprego, ela não está direcionada para você, né? Temos ali uma outra pessoa que esteja mais necessitada naquele momento daquela situação ser resolvida para ele. Então, muitas das vezes as nossas orações são muito egoístas, né? Não pensamos no todo, não pensamos naqueles que estão necessitados também. Se eu não tiver oportunidade, né, daquele emprego, por exemplo, outra pessoa também, né, que tenha conseguido aquilo de alguma forma, também temos que agradecer a oportunidade né, dele também ter conseguido. Muitas das vezes somos egoístas, tentando resolver apenas as nossas questões, né? Ampliar esse mundo na nossa oração é, é um trabalho diário, né, constante que a gente tem que ter. Um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos em que ele compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Então, aqui ele está dando um exemplo, né, de um pai de família, né, no campo, né, da humanidade imperfeita, né, nossa encarnação aqui. Ele fica alegre dos filhos dele se ajudarem, né, amparando um ao outro na própria casa. Quem dirá, então, o Pai Eterno? Né? Como ele ficará feliz se nós pudermos auxiliar a todos aqueles que ele tem como filhos, né? Independente da relação sanguínea que tem. Então, a gente vê isso, assim, da mesma forma que a gente vê com frequência e tentamos trabalhar, né? Eu posso agradecer muito a Deus que eu tenho uma família muito unida. Nós nos ajudamos muito, né, em vários sentidos. Temos somos muita união, há muita união na nossa família nesse sentido, de um poder estar ajudando o outro, dentro daquilo que cada um tem como suas limitações. Mas é um porto sempre seguro, isso a gente tem, somos muito felizes com isso. E ampliar isso a outras famílias, né? Passar essa questão da família como uma união, né? A gente vê que é um objetivo nosso, né? Mostrarmos sempre que é possível, né? Todo mundo tem as suas imperfeições, mas quando a gente não coloca isso em questão e estamos preocupados com o bem do próximo,
Esse é o objetivo da nossa família. A família, né, universal. Incontestavelmente, a lealdade à tua fé representa o perfume de alegria nas suas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pelo qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos, inexperientes e frágeis, caídos e deditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Então é muito bonito que ele traz, né? Que ele fala em qual for a igreja em que externas a reverência da majestade divina. Nós não estamos falando apenas dos espíritas, apenas dos católicos, mas de qualquer igreja, né? Ele está usando um termo mais universal, que externiza a questão da majestade divina. Temos que ajudar a todos, né? Somos todos uma família. Muitas das vezes, cada um seguindo uma linha diferente, né? Mas não existe nenhum tipo de discriminação quando ele traz aqui a questão das igrejas, né? Da igreja como um todo. E nós somos uma lâmpada a iluminar, acesa, mas a gente não pode nunca esquecer, né? Como ele traz aqui, amparar sempre os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e deditosos. Interessante também, né, que muitas das vezes a gente pensa nos irmãos inexperientes e frágeis, né? Mas quantas vezes também nós estamos ainda inexperientes, ainda estamos frágeis com as questões que temos que esclarecer, ainda estamos caídos e deditosos. Então, quando vamos nos ajudando, né, estamos na consciência de ajudar o nosso irmão, eles também, né, devemos também estar abertos à ajuda, né, dos amigos espirituais que vão estar sempre nos orientando e trazendo essa orientação muitas das vezes pelas mãos de outras pessoas. Então é sempre uma troca, né? Uma fraternidade é uma troca, onde que eu ajudo e também sou ajudado. Para a gente finalizar rapidinho, eu busquei aqui, né, na oração de São Francisco, e é uma oração muito bonita, né, uma oração de adoração que a gente tem, mas que traz também a questão da fraternidade, quando ele traz para nós: onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão; onde houver discórdia, que eu leve a união; onde houver dúvida, que eu leve a fé; onde houver o erro, que eu leve a verdade; onde houver desespero, que eu leve a esperança; onde houver tristeza, que eu leve a alegria; onde houver trevas, que eu leve a luz. Essa oração vem trazer a nós que a gente está sempre levando, né? Levando um verbo de movimento, de trabalho. Eu não consigo ajudar uma pessoa se eu ficar parada, né? Eu não consigo fazer nada se eu não levar. Eu tenho que me deslocar, eu tenho que me mover, eu tenho que trabalhar. Então, nessa oração, a gente vê a importância da gente, né, do nosso trabalho diário de melhoria, que a gente possa se mudar, né? Mudar, se locomover, sair da nossa inércia muitas das vezes, para a gente trabalhar essa solicitação dos amigos espirituais junto a nós aqui, né? Do movimento, do trabalho em prol de outras pessoas. Agradecemos, desculpe ter passado um pouco do horário, agradecemos a oportunidade, pedimos a Deus amparo e luz. Obrigada. Pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo o estudo. Que Jesus os abençoe, nos ampare em nossos propósitos de melhoria, de regeneração. A gente vamos estar fazendo pela Associação Espírita de Luiz, o tema que foi proposto, que é o tema da poligamia, que são duas questões do final
da lei de reprodução, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos estar abordando esse tema, trazendo para a nossa necessidade de autoiluminação, de autoaprimoramento. A gente vai começar citando um trecho de uma epístola, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, está no capítulo 7, quando ele diz o seguinte: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Está nos versículos 7 a 9. É interessante que a gente vai estar o tempo todo no estudo fazendo referência à questão da sexualidade, do uso das energias genésicas, sexuais, né? Que a gente sabe que essas energias não estão radicadas tão somente no corpo, mas são energias do espírito e que cabe a nós, a nós que estamos aprendendo com os ensinamentos da doutrina espírita, canalizar essas energias, e tem várias formas de canalizar, pode ser na área da virtude, da assistência social, por exemplo, na área da ciência, na área da ciência, da virtude, da arte também, né? Então, o artista, quando faz uma pintura ou uma música, ele está utilizando dessas energias também de uma forma equilibrada, né? E, claro, se a obra de arte foi equilibrada, pela qual ele se expressa. E também a gente precisa, quando Paulo fala que é melhor casar do que abrasar-se, ele quer dizer que é melhor que o companheiro ou a companheira se mantenha naquela disciplina daquela relação a dois, que a gente vai ver que a relação ideal é a monogâmica mesmo, não a poligâmica, do que abrasar seria lidar com essa energia sexual, energia genésica, de forma desequilibrada, de forma desastrada. Aí, a gente seguindo aqui, nós buscamos a definição do que é poligamia. Então, conforme nossa pesquisa, poligamia é um sistema onde o homem tem mais de uma mulher ao mesmo tempo. Poligamia é um termo de origem grega que significa muitos casamentos. É claro que a gente pesquisou também que existe, mas em muito menor escala já existiu o contrário, da mulher ter vários casamentos, que seria poliandria. Mas o que vai nos interessar desse termo poligamia é que os envolvidos nesse sistema sabem do sistema porque isso é permitido em alguns países, pela legislação de alguns países, por algumas religiões também. E ela está presente na história da humanidade há muitos séculos em vários países, né? A gente tem esse registro que começou na Grécia, quando os homens tinham aquele uso, aquela crença de que a esposa no lar era para procriar, ter os filhos, né? E que o prazer, o amor, se encontraria com as outras esposas ou concubinas, né? E essa crença se espalhou por toda a antiguidade ali, né? A gente tem notícia no Velho Testamento que até o rei Salomão, que era rei dos judeus, ele caiu nessa dificuldade, nessa prática também. E no islamismo, ela é praticada há séculos, né? Isso foi ensinado pelo profeta Maomé no Alcorão, e o Alcorão permite que o homem tenha no máximo 4 esposas. Então, há países em que ainda consagram esse sistema, né? E até no âmbito da religião, entre os mormons, a poligamia era permitida até 1890, quando esse sistema foi proibido, né? Então, assim, a gente vai estar agora lendo as questões do Livro dos Espíritos a respeito do tema. A questão 700 e 701. Na questão 700, Kardec pergunta se
A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles se devem unir? E os espíritos respondem afirmativamente, sim, pois tudo tem um fim, tem um objetivo na natureza, né? Aí a gente vê, por exemplo, pelas estatísticas de 2019, que no Brasil existe um pouco mais de mulheres, mas é muito pouco. Cerca de 52% da população são de mulheres e 48% de homens. Então, é praticamente uma igualdade aí, né? Como os espíritos já ensinavam lá no Livro dos Espíritos. E a gente lembra, conforme a questão 132 do Livro dos Espíritos, que o objetivo da encarnação, que é estabelecido pelas leis divinas, é a evolução, é caminhar rumo à perfeição. E essa caminhada rumo à perfeição é o único determinismo, a única coisa que Deus nos impõe. Ele não nos obriga a que nós devamos evoluir muito rápido, não, porque vai depender do nosso esforço, da nossa boa vontade. Mas nós temos que evoluir. E na questão 701, Kardec pergunta: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei natural, quer dizer, a lei divina, né? E a monogamia é ter um parceiro ou uma parceira só, e a poligamia é ter vários, né? Aí os espíritos dizem o seguinte: a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há verdadeira afeição, não há mais do que sensualidade. Então, nessa lei de reprodução mesmo, para quem estava acompanhando, quando fala do casamento, diz que o casamento marca um progresso na marcha da humanidade. E a abolição da poligamia também é um progresso, né? Nos países onde foi abolido, claro que na maioria dos países da humanidade a poligamia já não existe, já foi abolida, né? Aí tem um comentário de Kardec, ele fala assim: se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, ela deveria ser universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica dos sexos. Ou seja, essa igualdade aproximada aí mostra que é inviável a poligamia. Aí, depois complementa: a poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. E é o que já aconteceu, já vem acontecendo, né? Então, realmente a poligamia, ela se contrapõe ao progresso moral da humanidade por induzir o homem a se deixar levar pelos seus próprios instintos, pela sensualidade, né? E esses instintos, eles devem ser domados, trabalhados, como ensina a doutrina espírita ensina para nós, que o verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral, que se esforça por domar suas más tendências. Então, esses instintos têm que ser domados, trabalhados, né, para que o progresso moral se realize. Aí tem um comentário aqui, que é da tradução que a gente seguiu do Livro dos Espíritos, que é do Herculano Pires. Então, o professor Herculano Pires comenta, ele diz o seguinte, que o impulso de poligamia do homem não é um instinto biológico, mas um simples resquício, quer dizer, uma lembrança das fases anteriores da sua evolução. E como o homem não é irracional, nem é controlado pelas leis naturais das espécies animais, o homem tem o dever moral de refrear esse impulso da poligamia e sublimar a sua afetividade através do amor conjugal e familiar. É pela razão e pelo livre-arbítrio que o homem se controla, elevando-se conscientemente acima das exigências biológicas e das ilusões sensoriais. Então, nós não podemos ser como animais ou como que se deixam levar pela tendência biológica, pela tendência sensorial, pelo sensualismo, como os espíritos falam em nós. A gente tem que dominar isso e saber agir
de acordo com o patamar de evolução que nós já alcançamos, né? Que a gente já está vivendo e se esforçando por trabalhar nesse patamar. E ele completa aqui dizendo, Herculano Pires, se esse controle, essa disciplina nos parece difícil, maior é o nosso dever em realizá-la, porque se é difícil é porque é a nossa necessidade de evolução nesse campo. E também porque o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo, como está na questão 646 do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta como que se determina o mérito do bem praticado, e os Espíritos respondem que o mérito está na dificuldade em praticá-lo. Quer dizer, quanto mais difícil, mais meritório o bem que a gente faz, ou o esforço por domar as más tendências, né? Quanto maior a dificuldade em combater nossas más tendências, maior será nosso mérito em vencê-las, né? Aí a gente chega a gente busca agora alguns textos que estão no livro Vida e Sexo de Emmanuel, no capítulo que fala das vinculações, capítulo 14, ele fala o seguinte, que o impulso sexual, a ele se deve quase todos os alicerces de evolução que sedimentam a nossa formação de espírito. Então é compreensível que essa questão sexual apareça nos pensamentos, nas cogitações, em forma de tendências ou simbolicamente das crianças, dos pequenos, da criança em seu desenvolvimento natural, né? E nesse território de criações da mente infantil, vai ser fácil para nós definir a direção dos arrastamentos da criança, se é para os ascendentes paternos ou maternos. Isso aí é a própria psicanálise, Freud já havia trabalhado também, né? E Emmanuel ensina também que toda a estrutura psicológica em que está baseado os nossos destinos, ela foi manipulada com os ingredientes do sexo através de milhares de reencarnações. E assim, diante dos princípios de causa e efeito que nos norteiam a experiência, nós sabemos que os instintos sexuais nos orientaram a romagem por muitos milênios no reino animal e ajudando a edificar a razão que hoje coroa a nossa inteligência. Aí chega num ponto que Emmanuel fala, ele fala assim, recordemos o cipoal das relações poligâmicas de que somos egressos quanto aos erros, quer dizer, quanto aos tempos transcorridos, e entenderemos com absoluta naturalidade os complexos da personalidade infantil. Ele está falando muito da criança, mas vale para nós, porque nós passamos por essa evolução na fase infantil. Então, ele chama essas ligações poligâmicas que já houve na antiguidade, era o sistema mais comum que havia, né? Ele chama de cipoal, quer dizer, imagina uma floresta cheia de cipós, aquela quantidade de ligações afetivas, sexuais, sem disciplina, né, de forma desastrada ali. Então, isso vem no nosso passado, vem como herança nossa em nosso espírito, né? E assim, ele lembra que a gente reencontra matematicamente na posição de filhos e filhas aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental com os quais tenhamos contas por acertar. E ele traz uma conclusão importante aqui, que ele fala, de acordo, atento a essa realidade, a gente logicamente vai concluir que os vínculos da criança, de uma forma ou de outra, em qualquer distrito de progresso, em qualquer clima afetivo, os vínculos da criança, essas tendências dela, solicitam providências que a gente pode, no dizer de Emmanuel, sintetizar numa única palavra, educação, né? E a gente sabe que a educação é um tema muito caro ao Espiritismo, que Emmanuel traz para nós aí, e é uma das coisas mais importantes em doutrina espírita, nós nos educarmos ou nos reeducarmos, lembrando que já somos egressos de várias encarnações do passado, né? Aí a gente lembra lá quando Kardec
na lei de trabalho, após a questão 685, ele tem um comentário interessante que ele fala que a educação é a arte de formar caracteres. Ele não está falando da educação formal, da instrução, de aprender matemática, português, geografia na escola. A educação é a arte de formar caracteres, quer dizer, formar os caracteres em nós mesmos, em nossos filhos, a bondade, a humildade, a solidariedade, por exemplo. E ele chama a educação também de um conjunto dos hábitos adquiridos. Então, nesse capítulo da lei do trabalho, ele fala da questão do desemprego, né, quando falta o trabalho, e que milhões de indivíduos são lançados na torrente social sem freios, aí causam problemas porque não se leva em conta o fator da educação. No nosso caso, aqui no nosso tema, que é a poligamia, que tem a ver com essa educação, essa disciplina emotiva, afetiva, sexual, então é importante que nós nos eduquemos e reeduquemos nessa área. A importância dos pais também iniciarem o processo de orientação de educação dos filhos, das crianças, e esse processo, quando o indivíduo, a criança, se tornar maior de idade, vai ter a continuidade desse processo de educação pelo próprio indivíduo. A gente vai agora buscar, ainda no livro Vida e Sexo de Emmanuel, no capítulo 24, que fala da carga erótica, ele vem falando o seguinte, que o homem, a princípio, ele está exposto aos lances adversos das aventuras poligâmicas e ele avança de ensinamento a ensinamento para a sua própria instalação na monogamia, que é o sistema mais seguro para ele, reconhecendo a necessidade de segurança e equilíbrio em matéria de amor. No entanto, ainda aí, o homem, cada um de nós, o homem é impelido naturalmente a carregar o fardo dos estímulos sexuais, muitas vezes destrambelhados, que lhe enxameiam o sentimento, reclamando educação e sublimação. O que ele está dizendo é que o homem avança de ensinamento, vai avançando para se instalar na monogamia, mas que esse passado poligâmico que nós temos, ele não vai desaparecer de uma hora para outra. Nós vamos estar lidando com essas tendências, com essas dificuldades. E ele conclui daí que toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica, de que ela não vai se libertar somente ao preço de palavras e votos brilhantes, só falando, não, eu vou melhorar, ou falando simplesmente, mas à custa de experiência e de trabalho, porque esses instintos e paixões são energias e são estados próprios à alma de cada um. E as leis da criação não destroem esses estados, e sim nos ajudam a transformar e elevar no rumo da perfeição, né? Ele faz também uma ressalva que os únicos espíritos que não têm essa taxa, essa carga erótica, são dois tipos de espíritos. São aqueles que estão que já se angelizaram, que são espíritos superiores, realmente sublimados já, que estão em minoria absoluta no plano físico, no planeta Terra, e aqueles irmãos que estão temporariamente internados nas celas da idiotia por força de expiações, né? A idiotia seria os companheiros que estão chamados, que a gente costuma dizer, em necessidades especiais, que há um bloqueio, né? Que a gente chamava no passado de excepcionais, né? E há um bloqueio na faculdade de manifestação, então é como se eles tivessem um silêncio emotivo, um silêncio afetivo, né? Então, Emmanuel, ele dá ênfase a esse conceito de que cada criatura, a maioria de nós, trazemos determinada carga de impulsos eróticos e que nós aprendemos gradativamente a orientar esses impulsos para o bem e valorizar para a vida. E ele conclui dizendo que cada homem e cada mulher que ainda não está na condição de angelitude e nem em esse processo de necessidades especiais e em bloqueio das possibilidades criativas, traz em maior ou maior percentual esses anseios sexuais, assim eles se expressam por uma sede
de apoio afetivo, e ele conclui dizendo que é claramente nas lavras da experiência, errando e acertando, e tornando a errar para acertar com mais segurança, ou seja, está deixando claro que não tem caminho fácil, né? Que é um caminho assim, de esforço, de paciência com a gente mesmo. Se a gente sofreu uma queda, cometeu um erro, a gente cai, aprende, se levanta e retoma a caminhada, né? E então, aprendendo, errando e acertando, e tornando a errar para acertar com mais segurança, que cada um de nós, os filhos de Deus, em evolução na Terra, vamos conseguir sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a nos erguer em definitivo para a conquista da felicidade celeste, quer dizer, a felicidade dos planos superiores, uma vibração elevada, e do amor universal, né? Aí a gente vai buscar, tem alguns textos que podem nos ajudar muito no livro Momentos de Ouro, que é psicografia de Chico Xavier, autores diversos, e tem um texto de Emmanuel que se chama Lesões Afetivas, né? E ele fala, eu vou até ler ele todo, vou comentando, que é muito importante, muito oportuno para nós, mostrando o respeito que se deve ter nessas relações afetivas com o semelhante, né? Até no prefácio do livro Vida e Sexo, Emmanuel fala que, em relação, ele sintetiza algumas normas a questão da nossa conduta na área da afetividade, do sexo, e fala que não proibição, mas não abstinência imposta, mas emprego digno com respeito a nós mesmos e ao próximo. Então ele fala aqui, lesões afetivas, um tipo de auxílio raramente lembrado, o respeito que devemos uns aos outros na vida particular. Então isso também é caridade. Caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Nas ocorrências da Terra de hoje, quando se escreve e se fala tanto em torno de amor livre e de sexo liberado, muitos poucos são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos. Então, muitos ainda têm inconsequência e irresponsabilidade nessas relações, e não podemos ser irresponsáveis em campo nenhum, muito menos nessa área. Se habitas um corpo masculino, conforme as tarefas que te foram assinaladas, se encontraste essa ou aquela irmã que se te afinou com o modo de ser, não lhe desarticules os sentimentos a pretexto de amá-la, se não estás em condição de cumprir a própria palavra no que tange a promessas de amor. Ele fala isso para o homem, né? Aí para a mulher. E se moras presentemente num corpo feminino para o desempenho de atividades determinadas, se surpreendeste esse ou aquele irmão que se harmonizou com as tuas preferências, não lhe perturbes a sensibilidade sob a desculpa de desejar-lhe a proteção, caso não estejas na posição de quem desfruta a possibilidade de honorificar os próprios compromissos. Então ele fala para não despertar expectativas do semelhante que a gente não pode ou não vai cumprir depois. Ele resume aqui, ele fala assim, não comeces um romance de carinho a dois quando não possas e nem queiras manter-lhe a continuidade. Então isso é muito importante, não começar um romance, uma relação que a gente não possa ou não queira manter a continuidade. O amor, sem dúvida, é lei da vida, mas não será lícito esquecer os suicídios e homicídios, os abortos e crimes na sombra, as retaliações e as injúrias que dilapidam ou arrasam a existência das vítimas, que são expoliadas do afeto que lhes nutria as forças. Então, assim, quando a pessoa começa a gostar da outra, começa aquele romance e deposita confiança na outra, de repente ela é relegada ao abandono, ela cai numa situação de desequilíbrio, de carência energética ali, que pode ser levada a muitas complicações, né? Ele fala assim, ele diz que essas vítimas espoliadas do afeto que lhes nutria as forças, cujas lágrimas e aflições clamam perante a justiça divina, então ele diz o seguinte, que ninguém no mundo pode medir a resistência de um coração
quando abandonado por outro, e nem sabe a qualidade das reações que virão daqueles que enlouquecem na dor da afeição incompreendida, quando isso acontece por nossa causa. Então não dá para prever as consequências que o outro vai estar quando abandonado. Certamente que muitos desses delitos não estão catalogados nos estatutos da sociedade humana. Entretanto, não passam despercebidos nas leis de Deus, que nos exigem, quando na condição de responsáveis, o resgate justo. Quer dizer, tudo que a gente faz, a gente tem que arcar com as consequências nessa vida ou em vidas futuras aí. Depois Emmanuel vai dizendo, tangendo, quer dizer, tocando nesse assunto, lembramos-nos automaticamente de Jesus perante a multidão e a mulher sofredora, quando afirmou peremptório, quer dizer, ele afirmou claro, aquele que estiver isento de culpa, atire a primeira pedra. Então, quando a mulher adulta é levada a Jesus como uma forma de colocá-la numa situação difícil, ele simplesmente pôs a multidão para refletir. Quem tiver em condições de culpar essa mulher, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Todos aqueles homens lá foram embora, os mais velhos primeiro, os mais velhos que cometeram mais erros foram embora primeiro, todos foram embora e deixaram ele sozinho com a mulher, e ele orienta a mulher, se eles não te condenaram, nem eu, vai e não peques mais. E Emmanuel conclui esse texto dizendo que todos nós, os espíritos vinculados à evolução da Terra, estamos altamente compromissados em matéria de amor e sexo, e em matéria de amor e sexo irresponsáveis, não podemos estranhar os estudos respeitáveis nesse sentido, porque um dia todos seremos chamados a examinar semelhantes realidades, especialmente as que se relacionem conosco, que podem efetivamente ser muito amargas, mas que devem ser ditas. Ou seja, a gente vai, graças a Deus, com o amparo do alto, com o amparo da doutrina espírita que nos orienta, vai estar buscando essas lições para nos auxiliar em nossa melhoria, em nossa caminhada evolutiva, né? Aí, já finalizando, Emmanuel, num texto do livro Pão Nosso, capítulo 82, em Espírito, ele fala como que seria a conduta, a vivência de um espírito que vive em espírito, vive com sintonia, que seria a conduta ideal para nós, viver na Terra, mas visando a nossa melhoria espiritual, né? Ele fala assim, por exemplo, o espírito que vive em espírito na Terra, que ele ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Então, nós não devemos nos prender à posse nem em relação aos afetos, às afeições, né? E ele é usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, e carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Serve sem escravizar-se. Então, são lições que a gente tem que estar buscando aprender e buscar pôr em prática, né? Também, em outra lição de Emmanuel, no livro Pão Nosso, que é muito bonito, um texto até poético, ele fala quando no futuro, quando o homem gravar na própria alma a lei divina, que ele diz, por exemplo, os filhos da fé, a justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. E conclui dizendo que a pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus, terá transformado o coração de cada homem e de cada mulher em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Então é assim que nós devemos caminhar também em relação à conduta nas questões afetivas, nas questões do sentimento. A gente agradece a vocês a atenção, agradece a casa a oportunidade, e agradecemos aos amigos espirituais o amparo, e passamos a palavra ao Jaime, que vai interromper a reunião. Isso aí, gente. Muito obrigado por estarem conosco. Muito obrigado aí, Rejane, e o nosso amigo Fernando Couto, pelos estudos. É muito bom estar com vocês, mesmo que distante. Agradecemos o carinho. Lembramos que em breve já estaremos com as funções presenciais em ativa. Estamos na reta final
este movimento. E queria agradecer muitíssimo cada um de vocês, que todos possam ir para casa, quer dizer, já devem estar em casa, né? Mas possam continuar aí com seus familiares super bem, tranquilos, equilibrados e preparados para mais uma semana, né, de desafios, né? Muito obrigado, um grande beijo para todos e até segunda-feira que vem, tá bom? Fiquem mais com uma música aí para a gente dormir e fiquem com Deus. Um abraço.